junto com o pastor Davi e a sua equipe. Somos muito agradecidos aos pais e ou outros familiares que trazem as crianças para cultuar. Inclusive, no culto das 11 horas, embora não planejado, nós falamos exatamente sobre isso. E falando aqui, nós temos que ser coerentes. E à porta, um casal estava lá para os cumprimentos, e eu acho que eu fui duro, porque o casal só vem quando os seus filhos cantam. Aí eu falei: olha, vocês, não é do meu feitio isso não, mas eu fiz. Vocês não têm que vir só quando eles cantam não, tem que vir sempre. Aí o casal falou: o senhor está certo, espero que ajude. Estou dizendo isso porque às vezes nós dizemos como nossos filhos devem fazer, mas os nossos gestos mostram outro caminho, outra história. E essa outra história, que vai ser a história deles, das nossas ações, não das nossas palavras. Os irmãos que têm vindo nesse culto vespertino têm acompanhado esse nosso jornadear pelo Evangelho de Mateus. Chamei esta série, essa 10ª mensagem, Radicalmente como Jesus. Hoje vamos ver o capítulo 7, mas eu quero ainda antes relembrar o que eu disse na mensagem das 11, não prevista. Eu não preguei a mensagem que eu preparei para as 9, por causa dos testemunhos que foram dados, e não preguei a mensagem que eu preparei para as 11. Mas eu disse, falando sobre a graça de Deus, eu disse que a graça de Deus é um modo totalmente fora da lógica humana. Isto é, Deus nos trata de uma maneira fora da nossa lógica. E alguém na internet assistindo copiou a frase e colocou lá no canal. Eu achei muito interessante. Por que estou dizendo isto? Como são os nossos relacionamentos? Simples, né, Paulo? Você é legal comigo? Eu sou legal com você. Você sorri para mim? Eu sorrio para você. Aí Jesus diz: Israel, os que não creem em Deus também fazem assim. Jesus usa a expressão pagãos. Os pagãos também agem assim. Porque a graça de Deus, ela é esta manifestação extraordinária do amor de Deus se revelando em Jesus Cristo na cruz, que tem o significado de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, da expressão de Pedro. Mas também essa graça, ela altera o modo como nós vemos Deus e o modo como nós vemos as pessoas. Porque graça, todos nós sabemos o que significa. Graça é favor, presente, olhar, perfume, não merecido. Preciso que isso fique bem claro, é não merecido.
Se eu sou simpático, quem é simpático comigo não é real simpatia. Mas se eu sou simpático, quem não é simpático comigo, aí é graça, gente. Essa é a nossa escolha. Falei de uma pessoa que eu digo boa noite todas as noites. No máximo, boa noite. No máximo, quando eu ouço. Talvez ele fale, mas eu não escute porque eu seja surdo, talvez seja isso. Mas é muito mais provável que ele realmente não fale direito o que eu estou falando. Como eu deveria então tratá-lo? Ah, é? Então tá bom, não falo com ele. Mas isso é o tratamento dos pagãos. Eu sou pagão? Temos aqui o nosso irmão Júnior, né, que trabalha numa agência de correios. E certamente ele recebe todo tipo de cliente. Eu nunca fui à loja dele, porque é lá em outro município da Baixada, né, onde ele trabalha. Mas certamente tem aqueles, ou aquelas, mais aquelas do que aqueles, que de vez em quando levam uma lembrancinha, né? Ô, seu Gonçalo, leva um chocolatezinho, menos, né? De vez em quando, quase nunca, ok, tudo bem. Quando essa pessoa chega, o Gonçalo abre aquele sorriso. Qualquer um faria isso, gente. Mas Jesus está falando de outra coisa. É isso que eu estou dizendo, é outro jeito de ser. O Filipenses tem um título de um livro maravilhoso que é assim: o rumor de um outro mundo. A graça é uma coisa do outro mundo. Se o que eu vou dizer daqui para frente não ficar, só fica com isso. Eu sou chamado a viver no rumor, no som do outro mundo. É disso que nossa igreja nós precisamos. É nisso que em sua família você precisa. É isso que em nossa sociedade nós precisamos. O perfume que vem do céu. Não o comprado numa loja, que todo mundo compra, todo mundo tem. Mas é o perfume que vem do céu. Isso nos introduz, então, a um dos textos mais enigmáticos de Jesus. Por que enigmático? Porque Jesus fala de uma profundidade tal que a gente não consegue captar todo o sentido. Então eu quero lhe convidar a lermos juntos Mateus, capítulo 7, versos 1 a 6. Nosso pessoal da comunicação, sempre muito atento, agudo, percussiente, já até colocou. Nem preciso abrir a minha Bíblia, que já está lá. Não julguem, para que vocês... Vamos ler juntos? Acho que é melhor, né? Juntos. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Pega leve, Jesus, assim não dá. E com a medida, vamos lá, com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Mas cadê a graça, Jesus? Por quê? Vamos juntos? Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho,
quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita. Jesus, pegou pesado, fala a verdade. Tire, juntos, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí vem o verso 6, que aparentemente não tem nada a ver com o que veio anteriormente. Será que não tem? Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não os pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Não julguem para não serem julgados, porque se vocês julgarem, olha, vai voltar a onda em cima de vocês. Ou não deem coisas boas a quem não merece. Como se relacionam? Aí nós então paramos no verso 6. Eu preparei então uma versão que eu entendo que nos ajuda a entender ainda mais esse texto, que é bastante claro. Não fiquem procurando defeitos nos outros, que é uma atitude muito comum nas pessoas. Saibam que elas farão o mesmo com vocês. Se pegarem pesado, eles pegarão pesado com vocês. Porque você se apressa, e aqui eu fiquei numa grande angústia, porque Jesus fala no plural, mas aqui nos versos 3 a 5 ele fala no singular. Vocês, 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 nos versículos 1 e 2. No 3, 4 e 5 ele fala você, você, você. E depois no 6 ele fala vocês. Porque eu não sei. Então ele diz: por que você se apressa em corrigir o erro do outro, se você tem seguido o mesmo caminho? Não adianta se oferecer para ajudar o outro a se livrar do erro, se você comete o mesmo erro regularmente. Pare de hipocrisia. Põe em ordem primeiro a sua própria vida, antes de querer corrigir a vida do seu amigo. Não sejam duros com as pessoas. Lembrem-se que quando forem compartilhar com os outros o Evangelho, nem todos quererão recebê-lo. Quando forem ensinar, nem todos aceitarão a sabedoria que contém. Na verdade, alguns dos seus ouvintes se voltarão violentamente contra vocês. Penso que o texto é muito claro, eu posso logo fazer as aplicações. Vocês compreenderam por que o Samir é assim? Sorridente, sempre abraça a gente, sempre tem uma palavra, sempre agradável. Vocês perceberam por quê? Que o pai dele é assim. Mas o contrário é verdadeiro. Sabe por que você às vezes é duro, pesado, crítico com as pessoas? Porque talvez você foi criado nesse padrão. Sabe que você reclama de tudo? Se é o seu caso, que na sua casa todo mundo reclamava de tudo. Sabe que você critica tudo, nada está bom, porque na sua casa era assim. O almoço estava pronto, em vez de o marido dizer das coisas boas que tinha, diz: mas você não fez isso ou aquilo? Acabou o almoço. Não é verdade? Acabou, não tem mais graça. Tanta coisa boa para elogiar, saborosa comida, mas faltou, quem sabe, aquela pimentinha, ou tinha pimentinha demais. Então, nós fomos criados num ambiente, eu quero destacar isso, e
se nós não tomarmos consciência de dizer, isso eu quero, isso eu não quero, é isso que nós vamos fazer. Estou plenamente convencido disto e penso que a Bíblia nos autoriza claramente a pensar nesse sentido. Estou dizendo isso porque alguns de nós somos muito duros com as pessoas. Antigamente, Francisco deve se lembrar disso, tinha os filmes do Django, lembra? Django não perdoa, mata. Tem gente que não perdoa, mata. Ainda olha com orgulho, comigo é assim. Comeu, não leu, o pau comeu. E acha que é virtude. Acha que é virtude. Então, eu estou trazendo esse texto para a gente refletir sobre o modo, no contexto da graça de Deus, como nós tratamos as pessoas. Então, eu quero derivar primeiro pensamento dos versos 1 e 2. Não sejamos duros com as pessoas, esperando que elas e outras pessoas não sejam duras conosco. Porque é assim que a gente faz. Comigo é assim, bateu, levou. E quando nós batemos e levamos, poxa, espera aí, você não tem intolerância, não tem paciência? Assim somos nós. Não ponhamos o foco nos problemas, nos defeitos das pessoas, porque elas têm, como nós também. Mas nas pessoas como elas são, inclusive em suas virtudes. Uma vida excessivamente crítica é uma vida amarga. É muito bom ser crítico, perceber logo os problemas, os erros, as falhas, os equívocos. Mas isso faz um mal incrível. Em outras palavras, vamos procurar tornar leves os nossos relacionamentos. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos lidar com um assunto muito sério, que são as nossas expectativas em relação aos outros. Porque nenhum de nós pode preencher as expectativas que os outros têm a nosso respeito, até porque a maioria dela nem sequer nós sabemos quais são. Vamos pegar a figura do pastor, eu ou qualquer um pastor. Quais são as expectativas? Há estudos sobre esse assunto. E um estudioso mostrou que em 1900 as igrejas esperavam 4 coisas de um pastor. Esperava que ele pregasse, que ele ensinasse, que ele aconselhasse e que ele administrasse. A cada década, eles foram elaborando questionários e perguntando às igrejas o que é que vocês esperam dos seus pastores. A última vez que eu li, que foi em 1980, já eram 200 coisas que as igrejas esperavam dos seus pastores. 4 já era quase impossível de preencher, 200 nem saber quais são. Não estou colocando foco aqui na figura do pastor, mas isso se aplica a cada um de nós. Quais são as expectativas que você tem para os seus filhos? E quais são as expectativas que você tem para os seus pais? Impossível de preencher. Esse é o ponto que temos que considerar. É claro que temos que considerar as expectativas,
mas algumas nós nem sabemos quais são. Eu gosto de ilustrar em tom jocoso que às vezes me criticam porque eu prego muito, meu sermão é longo. Para mim eu sou totalmente resolvido, eu prego o necessário. Fiquem tranquilos com relação a isso. Você pode achar o que você quiser, que eu vou pregar o tempo que eu achar que eu devo. Fique tranquilo. E eu aprendi isso como? Saindo daqui, um casal me disse: você pregou muito pouco. Ufa, finalmente saiu a alma boa do purgatório. O que eu quero dizer, meu irmão, é o seguinte: as pessoas têm expectativas a meu respeito. Quero dizer quanto tempo eu tenho que pregar, qual o assunto que eu tenho que pregar e o que é que eu devo dizer. Mas eu nem sei quais são as expectativas. Como é que eu vou agradar? Impossível. Eu não posso ficar a minha vida querendo agradar a pessoas que eu nem sei o que querem a meu respeito. Quando eu comecei aqui, é só para fim de ilustração, não sou eu o tema. Era eu sozinho. Então, era o pastor. Aí nós começamos com um pastor auxiliar, pastor Cláudio Mendes, depois vieram outros, mas as pessoas oravam assim: abençoa o nosso pastor. E os outros? Com o tempo, as pessoas passaram a orar assim: abençoa os nossos pastores. Porque as pessoas tinham uma ideia de que era pastor. O pastor é um só. Porque durante 30 e tantos anos, o pastor Elcio, que foi o pastor aqui que mais tempo ficou, era ele sozinho. E antes dele era ele sozinho. E depois dele era ele sozinho. Eu comecei sozinho, depois formamos uma equipe. Mas o imaginário das pessoas, o que é um pastor? Aí um dia, um espírito de porco, que não está mais aqui conosco, não por ser espírito de porco, que tem ainda aqui conosco ainda, espírito de porco, é normal, faz parte da vida, não é? Falou assim: você nunca foi me visitar. Eu falei: quando acontecer alguma coisa importante eu vou. Vai nada. Não vou tomar cafezinho com você, não tem tempo para isso não. Mas se tiver algum problema, ou passar por alguma situação boa ou ruim, você me chama que eu vou. Ele se formou na faculdade e me mandou o convite. E eu fui. Ele quase desmaiou. Porque na expectativa negativa dele a meu respeito, eu não iria. E eu não fui por causa da expectativa dele. Eu fui porque sempre que me convidam e eu consigo ir, eu vou. Eu espero que o fato de eu me citar como exemplo não tenha desviado você do foco principal. Que nós julgamos as pessoas não naquilo que elas são, mas na expectativa que nós temos que elas sejam. Fracasso, porque não temos como atender essas expectativas, porque, repito, nós não as conhecemos. Então, eu estou, nesses primeiros 2 versos, estou dizendo isso então. Vamos transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos leves. Talvez alguns membros de nossa família demorem a voltar para casa. E talvez demore a voltar para casa, porque lá em casa não é agradável de se estar. É isso que Jesus Cristo nos está dizendo. Não julguem, não sejam pesados, porque o resultado, se você for pesado, é que será um ambiente cada vez mais pesado, irrespirável. Nos versos 3 a 5, ele então nos diz que não devemos ficar vendo cisco no olho do outro, antes de tirar o cisco que está no nosso próprio olho. Um dos pensamentos que eu sempre gosto de citar é um de um austríaco, um filósofo matemático chamado Ludwig Wittgenstein. Ele disse o seguinte: o olho que tudo vê, a si não vê.
É mais ou menos óbvio. Mas nós que olhamos os outros, os seus defeitos, normal e naturalmente não vemos os nossos. Porque o olho que vê, ele não se vê. O que aprendemos com esse ensino de Jesus é que nós não somos referências para os outros. Mas lá no fundo, se nesta igreja a gente pensa, tivesse umas 10 pessoas como eu, essa igreja iria arrebentar a boca do balão. A gente não fala isso, não é elegante, mas lá no fundo a gente pensa. Os cantores talvez pensem assim: se nessa igreja todos cantassem como eu canto, né? Por exemplo, os bateristas, pode imaginar, se todos nessa igreja, né, baterassem como eu. No fundo é isso que a gente pensa. Se todos fossem diáconos como eu sou, se todos fossem tão dedicados como eu sou, se todos fossem dizimistas como eu sou, se todos fossem, não é? Jesus nos diz: olha, não pense que você é referência. E aí nós dizemos: nossa referência é Jesus. Por isso, nós sempre dizemos aquela frase: olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador de nossa fé. Porque, meu irmão, se você olhar para mim, com todo respeito, você estará em dificuldade, porque eu sou tão falível quanto você. É claro que lá no fundo eu não acho bem isso não, entende? Mas na verdade eu sou tão falível quanto você. E eu digo o seguinte: tem gente nessa igreja que ora mais do que eu. O pastor Sani confessou hoje aqui no culto das 9, ele confessou, foi em público, está na internet, que ele não está feliz com a vida de oração dele. Uma decepção, porque ele sabe que aqui tem pessoas que oram mais do que ele quer orar mais ainda, e bom seria que todos nós tivéssemos o mesmo desejo, a mesma confissão. Nós não somos referência. É um convite à humildade. Eu li essa semana um pensamento de um autor, não me lembro o nome dele agora, em que ele diz o seguinte: quanto mais experiência de vida eu tenho, mais humilde eu tenho que ser. Porque a gente vai aprendendo com as pessoas, coisas muito boas, percepções, vivências, descobertas. Nós não somos mestres, nós somos todos alunos, e o nosso mestre é Jesus. Mas um dos grandes problemas que nós temos, e o nós aqui, para me incluir, não é um pronome usado apenas esteticamente, é para me incluir. Nós temos uma grande dificuldade de nos deixar ensinar. Se eu pudesse dizer qual é a maior dificuldade que você enfrenta na Igreja Batista de Itacuruçá, vou lhe dizer, com toda franqueza, é bom o culto da noite que eu tenho mais tempo para ser franco. A maioria das pessoas, não, a maioria eu não vou dizer, eu não tenho esses elementos para fazer essa afirmativa, mas muita gente na igreja não se deixa ensinar, já sabe tudo de Bíblia, tudo de vida, já sabe tudo. E quem sabe tudo não aprende. Só aprende quem sabe que não sabe. Vocês sabem que hoje o pessoal dos recursos humanos lida com uma dificuldade, que muitos jovens já chegam ao trabalho querendo ser chefes. Há muitos anos eu recebi uma dupla de jovens
falando de um certo trabalho que estava desenvolvendo, numa certa organização, mostrando quais eram os planos, eram os projetos. Eu disse: bem, não sei se vocês sabem, mas eu já trabalhei nessa organização. E não sei se vocês sabem, foi eu que comecei esse trabalho naquela organização. Não me fizeram nenhuma pergunta. Já sabem tudo. E até hoje, o tal trabalho não saiu do lugar. Porque tinha alguém que já passou por aquela experiência, com acertos e erros, vitórias e fracassos. Eles não precisariam cometer os mesmos erros que eu cometi. Cometer novos, mas não os mesmos. Porque eu dizia: não faça isso, porque não funciona, não deu certo. Mas quando nós somos ensináveis, é isso que Jesus Cristo disse: aprenda. Isso vai tornando a nossa comunidade, na família, ou na igreja, ou no trabalho, uma comunidade onde há muito crescimento. Nós precisamos avaliar as nossas disposições interiores, o que realmente está lá dentro de nós. Nós temos que aprender com os nossos erros. E essa é a tragédia do Brasil. Nós cometemos como nação os mesmos erros. Há décadas, nós ouvimos o seguinte: nós temos que investir na educação das nossas crianças. E estamos sempre fazendo isso no futuro, que nunca chega. Essa é a tragédia brasileira. Nós não aprendemos com os nossos erros. E quem não aprende com os seus erros, continua errando. E o último versículo, verso 6, não deem, no texto tradicional, pérolas aos cães, ou, na minha versão, lembrem-se que quando forem compartilhar com os outros o Evangelho, nem todos quererão recebê-lo. O que nos leva a pensar, então, que nós não devemos impor o Evangelho. Eis, o versículo foi lembrado hoje por um testemunho de nossas irmãs no culto das 9, que estou à porta e bato. Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Nós anunciamos o Evangelho, mas não o impomos a ninguém. Eu quero então dizer o seguinte: Jesus então nos proíbe de julgar os outros. E se o nosso julgamento, como aquele que eu falei com o casal à porta, for para contribuir para o bem de alguém, não devo assim julgá-lo, não é válido? Sinteticamente, Jesus Cristo não nos pediu para não julgarmos, mas para nos julgarmos a nós mesmos antes de julgarmos os outros. E aí o nosso julgamento será completamente diferente. A frase não é minha, é de um autor chamado Scott Peck, psiquiatra já falecido. Vou repetir: Jesus Cristo não nos pediu para não julgarmos, para nos julgarmos a nós mesmos antes de julgarmos os outros. Jesus, então, ciente de como nós somos, nos instrui a que primeiro nós nos avaliemos
E se for o caso, que nós nos purifiquemos antes de fazer qualquer juízo sobre outra pessoa. Jesus, portanto, é radical. Quando aqueles homens acusaram aquela mulher de adultério, eles estavam certos, corretos. De fato, aquela mulher era adúltera. Qual foi o erro deles? Eles também eram. Se eles tivessem primeiro olhado para si, vendo a mulher adúltera, diriam: eu preciso mudar, porque ela fez algo errado, e eu também faço algo errado. Ou, como é que eu posso ajudá-la a deixar esse caminho? É isso que faz com que seja radical a graça que nós vivemos. Nós julgamos e somos julgados. Isso gera divisão, confusão, intriga, briga, fim de relacionamentos. Se julgarmos como gostaríamos de ser julgados, os nossos relacionamentos serão muito diferentes, porque eu quero ser respeitado no que eu penso, e você também. Eu quero ser ouvido no que eu tenho para dizer, e você também. As coisas mudam. Eu quero terminar então com 2 versículos, 3 na verdade, versículos bíblicos. Primeiro, 2 Coríntios 2:15. 2 Coríntios 2:15. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo para aquela igreja tão problemática quanto a Igreja Batista Itacuruçá. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Eu tenho que me perguntar: eu sou o bom perfume de Cristo? Qual é a marca do perfume que eu uso? Não vou dizer, porque eu não uso nenhum. Mas fui comentar um casal aqui, um perfume maravilhoso. Eu elogiei o rapaz, é claro, a moça não, por razões óbvias. Aí ela disse: ele capricha. Perfume tão gostoso. É isso que Paulo fala. Paulo diz então que nós somos para com os outros e para com Deus. Deus nos vê assim, como perfumes. Tem imagem mais clara, mais precisa, mais perfeita do que seja a graça? Vocês sabem que às vezes há pessoas que passam por nós e o perfume não é agradável, por alguma razão não é agradável. Talvez seja para ele, mas não é para nós. E nós balançamos a cabeça, ou às vezes fechamos os narizes, porque aquele perfume é desagradável. E quando você passa, aquele rastro gostoso no ar, ou aquela cara passa logo. Graça é isso, irmão. Sai da Bíblia e entra no nosso corpo e vai conosco. É a graça de Deus. Aí eu tenho que pensar: como é que eu tenho vivido, como é que era a minha família, como é que foi que eu aprendi, como foi o ambiente.
que às vezes é traumático. No culto das 17 horas, ouvimos um testemunho de uma senhora, Jandira, e ela dizendo de como foi a vida dela em casa. Vida que a levou então para a rua, da rua para a droga, da droga para o crack. Mas tudo começou quando na sua casa era um lugar que não dava para viver. Foi para a rua. É linda a história dela. Quem não viu, veja, no culto das 5, do dia 11 de setembro. Lindíssima história. E ela termina assim: eu recuperei a minha família. A imagem aparece toda a família em volta da mesa e ela servindo a refeição para todo mundo. Ela que vivia nas ruas consumindo crack. Tocante a história, tocante. Qual é a nossa herança? E o que vamos fazer com ela? Perpetuá-la se ela é ruim? Ou pedir a Deus muita sabedoria, muita graça, graça sobre graça, para escrever uma nova história? Será que nós temos que ficar no ritmo ruim? Se nós podemos escrever um novo ritmo? É conhecida essa história aqui. Meu pai era um homem extraordinário, mas ele tinha um probleminha. Ele me batia para eu perder as coisas. Sempre perdi tudo que me veio às mãos e até hoje é assim. Não consegui mudar. Eu não fecho porta, eu não lembro de recado, eu esqueço guarda-chuva. Tudo isso que vocês podem imaginar sou eu. Uma tragédia. E meu pai me batia. Resolveu nada. A única vez que eu levantei a mão contra minha filha, eu chorei. Nunca bati nela. Mas eu tinha todos os motivos do mundo para bater nela. Foi isso que eu recebi, é isso que eu vou dar. Mas eu não sou escravo do que eu recebi, eu posso fazer diferente. A graça pode me moldar outra vez. Essa graça radical e lógica, fora dos padrões humanos, porque vem de Deus. Segundo texto, Colossenses 2, 18 a 19. Não deixem que ninguém se faça árbitro. E a palavra é interessante porque todos nós, todo final de semana, discutimos um certo árbitro que roubou contra o nosso time. Não é verdade? Se o nosso time perde, foi o árbitro ou o juiz que aplicou as regras indevidamente, ou devia ser surdo. E se tiver o VAR, esse VAR também é incompetente. É claro, se foi contra o nosso time. Se foi a favor, nem juiz teve no jogo, quanto mais VAR. Então, Paulo diz: olha, não deixe que ninguém se faça de árbitro. Olha bem como está escrito aqui: que ninguém se faça de árbitro, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus, é a cabeça que é Jesus Cristo. Vivamos de tal modo que as pessoas olhem para nós, julguem-nos, mas não nos desqualifiquem, porque nós vivemos de um modo cheio de graça. E o último versículo, 3,15, também de Colossenses:
que a paz de Cristo, a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, porque Jesus é o árbitro. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Não vamos nos julgar uns aos outros, mas vamos deixar que Jesus Cristo seja o árbitro. Jesus é o árbitro da paz no nosso coração. É a palavra de Deus que nos deve julgar. Diz: Israel está errado, Israel está certo. Israel, trate aquele camarada ou aquela moça que lhe trata mal, você vai lhe tratar bem aquela pessoa. Mas e aquele que não concorda comigo na área B, C ou D? Aquele que é burro, que não percebe o que está acontecendo, como a gente diz. Que Jesus seja o árbitro. Porque se eu for o árbitro, eu vou marcar pênalti quando não é. Porque eu sou falho. Eu vou validar gols que não deveria validar. Porque eu não percebo tudo, não vejo tudo. Mas se Jesus é o árbitro, nós viveremos em paz. O que precisamos mais? Tanto em nossa família, em nossa igreja, em nosso país, é de paz. Mas enquanto eu for referência, enquanto eu tiver com a verdade, você com a falta de verdade, nós não teremos paz. Só teremos paz quando Jesus for o árbitro nos nossos corações. Não é um árbitro do campo de futebol com o seu apito, é um árbitro no meu coração. Quão bom, lemos hoje nesse culto, e quão suave é que os irmãos vivam em união. Parece que o salmista está acabando o gás, né? Mas está acabando na hora, né? Dá tempo de concluir tranquilamente. Parece que o salmista estava olhando para a nossa realidade. Ele diz: como seria bom se os irmãos vivessem em união. Nós sabemos que união não quer dizer todo mundo pensar igual, achar igual, sentir igual. Não é isso que é união. Porque não precisa nada. Todo mundo pensa igual, todo mundo concorda. Mas a graça nos leva a manter a união, nós sendo pessoas diferentes, nós pensando de modo diferente, nós tendo um background, uma formação, uma infância diferente, e assim mesmo, nesse colorido das diferenças, o perfume é de Cristo, não é meu. Assim seja. E você possa dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar então.